Prezados irmãos e amigos do canal Os Filhos da Viúva, preparem seus corações para uma jornada verdadeiramente emocionante através da história envolvente da maçonaria em Cuba. Hoje, trazemos um relato que toca profundamente a alma, sobre como a Irmandade Maçônica desafiou corajosamente as barreiras da política e da ideologia, deixando sua marca nos eventos cruciais da Revolução Cubana. Antes de nos aprofundarmos nessa narrativa inspiradora, convido todos vocês a se inscreverem no nosso canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum dos próximos capítulos. E para aqueles que ainda não fazem parte desta comunidade, considerem a oportunidade de se unirem a nós e desfrutarem de benefícios exclusivos. Afinal, aqui, somos todos os filhos da viúva, unidos na busca incansável por conhecimento, fraternidade e verdade. Juntos, iniciaremos esta emocionante jornada maçônica. A história da maçonaria em Cuba é uma narrativa fascinante que nos revela como os laços fraternos dessa irmandade transcendem as barreiras ideológicas e políticas, preservando vidas e influenciando o rumo da história. A relação entre Fidel Castro e a maçonaria em Cuba durante a Revolução Cubana é um testemunho impressionante da importância dos valores maçônicos de fraternidade e lealdade. Fulgêncio Batista, o ditador tirano que governava Cuba na época, era conhecido por sua crueldade brutal contra os inimigos do regime. Suas ações cruéis não se limitavam apenas à prisão, estendendo-se à tortura e execução de prisioneiros políticos. Sob seu governo, a brutalidade e a repressão eram a norma, um período sombrio na história de Cuba. No entanto, o que torna essa história notável é o fato de que a maçonaria, apesar das restrições impostas em muitos países totalitários, conseguiu operar livremente em Cuba desde a Revolução de 1959. Isso foi possível graças a um evento marcante que testemunhou a lealdade maçônica acima de tudo. Fidel Castro e 2 de seus companheiros guerrilheiros foram capturados pelas forças de Fulgêncio Batista, sem serem inicialmente reconhecidos como líderes da revolução. A ordem inicial era executá-los como prisioneiros comuns na manhã seguinte. No entanto, um dos revolucionários era maçom e, durante o julgamento dos 3, ele fez um sinal de reconhecimento maçônico exclusivo para os iniciados na ordem. O tenente encarregado do fuzilamento, surpreendentemente, reconheceu os sinais maçônicos e tomou a decisão extraordinária de se aproximar deles durante a madrugada. Em vez de seguir as ordens de executá-los, ele facilitou a fuga dos prisioneiros e de seus camaradas, poupando suas vidas, e inadvertidamente, preservando o homem que se tornaria o principal líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. A reação de Fidel Castro durante a fuga é emblemática da surpresa e incredulidade que ele sentiu ao ser libertado por um inimigo. No entanto, seu companheiro de guerrilha explicou-lhe que aquele tenente era maçom e agiu em nome do ideal de fraternidade maçônica, que transcende as ideologias políticas e se mantém acima de qualquer diferença política ou ideológica. Essa história ilustra vividamente o poder da maçonaria em promover a fraternidade e a lealdade entre seus membros, independentemente das circunstâncias políticas. Mesmo em um ambiente de opressão e repressão política, a maçonaria em Cuba conseguiu manter suas tradições e valores, influenciando eventos históricos de maneira notável. A história da relação entre Fidel Castro, a Revolução Cubana e a maçonaria é um exemplo vívido de como a fraternidade maçônica transcende as barreiras e pode ter um impacto profundo no curso da história. Ela destaca a importância dos valores maçônicos de igualdade, fraternidade e liberdade, que permanecem como pilares da Irmandade Maçônica em todo o mundo. Juntos, unamos esses valores enquanto embarcamos nesta emocionante jornada maçônica. A questão de se esses ideais maçônicos que ajudaram a salvar Fidel Castro foram realmente benéficos para o povo cubano é complexa e sujeita a interpretações variadas. Por um lado, a maçonaria, com seu compromisso com princípios como a liberdade, igualdade e fraternidade, pode ser vista como uma força positiva que resistiu à opressão política e à repressão durante o regime de Fulgêncio Batista. A decisão de um maçom de poupar a vida de Fidel Castro e seus companheiros guerrilheiros demonstra a força desses valores e a capacidade da maçonaria de transcender as divisões políticas em busca do bem maior. No entanto, a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro também trouxe consigo uma série de desafios e controvérsias. Embora tenha prometido liberdade, justiça social e igualdade para todos os cubanos, o regime cubano acabou se tornando autoritário e limitando as liberdades individuais. A economia estatal centralizada e a supressão da dissidência política levaram a um ambiente de repressão.
Portanto, é válido questionar se a influência da maçonaria na Revolução Cubana, que ajudou a estabelecer Fidel Castro no poder, teve um impacto líquido positivo para o povo cubano. A história de Cuba após a Revolução é marcada por eventos complexos, incluindo avanços em áreas como educação e saúde, mas também sérios desafios econômicos e violações dos direitos humanos. É importante reconhecer que a maçonaria não é uma entidade monolítica, e seus membros podem ter visões políticas e ideológicas diversas. Portanto, o papel desempenhado por maçons na Revolução Cubana pode variar amplamente. Alguns podem argumentar que, ao contribuir para a ascensão de Fidel Castro, a maçonaria inadvertidamente ajudou a estabelecer um regime que, embora prometesse igualdade, acabou limitando as liberdades individuais e criando divisões profundas na sociedade cubana. Em última análise, os ideais maçônicos que influenciaram a Revolução Cubana foram benéficos para o povo cubano é uma questão complexa e controversa. Ela depende das perspectivas políticas, históricas e éticas de cada pessoa e exige uma análise cuidadosa dos eventos e consequências que se seguiram à Revolução.